Bom, então para fazer os exercícios, nós vamos precisar obviamente de uma mesa, tá? Bem iluminada, e algumas folhas de papel aqui, né? No caso, folhas de papel branco ofício para a gente poder filmar. Então, vocês podem usar qualquer folha de papel que vocês tiverem em casa, né? Papel jornal, ou folhas de papel que foram usadas de um lado e podem ser usadas do outro, né? Papel rascunho, isso que é o importante da gente ter. Tá? Nós vamos precisar também de material de escrever. Então, obviamente, nós vamos ter canetas, né? Podemos ter canetas, nós podemos ter lápis, né? Eu prefiro responder questões a lápis, né? Mas, obviamente, daí vai com a preferência de qualquer um. Então, obviamente, uma borracha, tá? Talvez é bom para fazer algum desenho, né? Uma régua, então a gente tem aqui uma régua também, ok? E também para fazer exercício de matemática é imprescindível ter uma calculadora. Então aqui também temos uma calculadora, tá? Que vocês podem praticamente usar qualquer calculadora que estiver à disposição. Então esses são os materiais que a gente precisa para resolver daí qualquer exercício daí que envolva física, que envolva cálculos daí. Então esses são os materiais necessários. Outro material necessário, a gente pode remover esse no outro lado. Um outro material necessário é um formulário, ok? Então aqui eu tenho praticamente um formulário que a gente, quando estuda, a gente faz sempre um resumo. Então eu fiz aqui um resumo de ondas eletromagnéticas, tá? Que é para poder usar para fazer os exercícios, onde estão todas as informações que eu vou necessitar, assim, que são as informações quantitativas, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui as fórmulas, né, que foram retiradas do livro texto das aulas, né? E essas fórmulas aí, elas ficam aqui numa folha, né? Ficam simplesmente numa folha para poder consultar à medida que vou fazer os exercícios. Então sempre é bom ter um resumo dessa forma para a gente se organizar, ok? Então, que afinal a gente não tem obrigação de ficar sabendo todas as fórmulas de memória, né? As fórmulas existem para ser consultadas aí, né, dentro do material que a gente tem. Então o que nós podemos fazer é o seguinte, pode fazer uma revisão, tá, das fórmulas que são necessárias para entender as ondas eletromagnéticas e fazer os cálculos em qualquer ponto. Então, na parte de ondas eletromagnéticas, a gente tem que aprender a trabalhar com essas expressões que estão aqui. Então, a frequência angular é 2π vezes a frequência linear, que é 2π sobre o comprimento de onda. O número de onda é 2π sobre o comprimento de onda. A frequência é o inverso do período. A velocidade da onda é a frequência angular dividido pelo número de onda, que é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Depois nós temos as equações da onda, que são as equações de função do tempo. Uma para a intensidade e as outras para o campo, tá? Essa da intensidade nós não vamos usar muito, né? Mas as equações dos campos nós vamos usar mais. Então, onde a gente coloca o campo elétrico na direção y, para a onda se propagando ao longo da direção x, e daí nós vamos ter praticamente os campos na direção y e z, porque os campos são sempre perpendiculares à direção de propagação. Então, o campo na direção y, que depende da posição e do tempo, vai ser o campo em y0, seno de ωt, né, mais ou menos kx, e o campo B, x e t, vai ser B0, seno de ωt, mais ou menos kx. Pode ser kx mais ou menos ωt, né, não tem problema nenhum, né, pode inverter isso, porque o termo oscilante só vai trocar de sinal daí, né, não tem problema assim para a nossa análise nesse momento. Se eu pegar e dividir essa equação dividido por essa, né, os campos simplificam, então eu vou ter só que a razão dos campos que variam com o tempo vai ser simplesmente a razão das amplitudes dos campos, e esses termos são os mesmos, se cancelam, e vai ser a velocidade da luz. Então a velocidade da luz no meio é simplesmente a razão do campo elétrico
dividido pela, né, o campo elétrico dividido pelo campo magnético, ou seja, a razão do campo elétrico sobre o magnético. Depois nós vamos ter as relações de de Broglie, né? Isso também é importante da gente saber. A energia é a constante de Planck vezes a frequência. O momento da onda é a constante de Planck dividido pelo comprimento de onda. Então essa aqui é a energia, esse aqui é o momento linear da onda. E essa constante de Planck é dada no Sistema Internacional por 6,626 vezes 10 a menos 19. Tá? Desculpa, 6,626 vezes 10 a menos 34 joules por vezes segundo, ou 4,136 vezes 10 a menos 15 elétron-volts vezes segundo. Sabendo que 1 elétron-volt, né, 1 elétron-volt, para conversão de energia, é 1,602 vezes 10 a menos 19 joules. Então isso aí também é importante a gente saber. Daí, usando, por exemplo, a frequência, né, a frequência simplesmente como sendo a velocidade da luz sobre o comprimento de onda, isolando a frequência aqui, nós vamos ter que a energia hc sobre o comprimento de onda. O que a gente viu nas explicações praticamente das aulas é que esse hc é uma constante que varia muito em termos de aonde tu está no espectro eletromagnético. Então, a constante hc pode assumir vários números em unidades diferentes, ok? Só que essas unidades diferentes aqui, elas vão depender de qual é a faixa que a gente está no espectro eletromagnético, né? Então, por exemplo, para radiação infravermelha e visual, nós vamos ter energia em elétron-volts, tá? Vezes nanômetros. Então, hc vai ser o comprimento de onda em nanômetros vezes energia em eletronvolts, vai ser 1240. Ou se eu quiser a energia em kiev vai ser 1,24 keV vezes nanômetro. Embora os números sejam todos diferentes, as unidades de medida são diferentes, o que implica praticamente que são a mesma quantidade. Então são quantidades vistas com dimensões diferentes, mas praticamente é o produto da constante de Planck vezes a velocidade da luz. Para raios gama, a energia vai ser dada em megaelectronvolts, comprimento de onda em femtômetros, então volta a ser esse valor. E se eu tiver no Sistema Internacional de Unidades, por exemplo, né, a gente pode simplesmente escrever o hc como sendo 1,987 vezes 10 a 24 joules vezes metro, né, ou metro vezes joule. Para calcular a densidade de energia a partir das equações de campo, ok? A gente pode fazer da seguinte forma: a densidade de energia magnética é o campo elétrico ao quadrado sobre 2.000C ao quadrado. Se eu tiver o campo magnético, eu posso obter o campo elétrico simplesmente fazendo esse produto. Então, o campo E0Y aqui, tá? Vai ser simplesmente C vezes o BV0. Então, calculo E a partir de BZ0 multiplicando a velocidade da luz. Depois eu uso o E0, Y0 ou E0Y aqui ao quadrado e calculo a densidade do campo, né, densidade dos campos eletromagnéticos. Então, a densidade dos campos eletromagnéticos pode ser medida em unidades, né, de joules por metro cúbico, que é correspondente, né, a 1 microjoule por 1 centímetro cúbico. Então, o joule por metro cúbico e o microjoule por centímetro cúbico é a mesma quantidade. Em unidades assim métricas, né, eu teria watts por metro quadrado, que é 10 a menos 4 watts por centímetro quadrado, ou 100 microwatts por centímetro quadrado. Então, esse seria o fator daí de conversão. Para calcular a intensidade de uma onda, em metros, a intensidade sempre vai ser watts por metro quadrado, né? Que é o valor médio do vetor de Poynting, vai ser o produto da velocidade da luz vezes a densidade média, né? Densidade média de energia, que é dada por essa expressão aqui em cima. Ou então, substituindo os valores, né, eu posso escrever várias expressões que são equivalentes. Então, se eu usar EY0 sobre BZ0 igual a C,
e usar essa expressão, eu posso dizer que essa expressão da intensidade, né, é simplesmente a velocidade da luz vezes esse valor se eu tiver, ou então é C vezes o valor do quadrado do campo magnético, da amplitude do campo magnético ao quadrado, dividido por 2 vezes μ0, ou então vai ser E0y ao quadrado sobre 2μ0c, ou se eu tiver os dois campos, simplesmente multiplico os dois, divide por 2μ0. Então aqui vem a definição do vetor de Point. A pressão de radiação, que vai ser praticamente Newton por metro quadrado, é a intensidade da onda dividido pela velocidade da luz. A intensidade da onda é dada por qualquer uma dessas expressões aqui em cima. Então vai ser simplesmente pegar essas expressões aqui em cima e dividir por C, que é a velocidade da luz. Então vou ter, por exemplo, aqui, né, se eu tiver o campo magnético, é CB0 ao quadrado sobre 2μ0. Se eu dividir por C, simplifica, fica B0 ao quadrado sobre 2μ0. Tá? Ou então E0y sobre 2μ0, C ao quadrado, né? Se eu dividir essa expressão aqui por C, o C vai ficar, né, no denominador vezes o C da C ao quadrado. Então vai dar essa expressão aqui, se eu tiver o campo elétrico. Se eu tiver esses dois campos, eu simplesmente divido por C. Então a pressão de radiação é o produto dos campos dividido por 2μ0 vezes C, que é essa quantidade que está escrita aqui. Ou então o vetor de Point médio, né, dividido por C também. Então essa é a expressão que a gente vai ter daí, tá, para calcular a pressão da radiação. A intensidade de uma onda, por exemplo, se eu tiver uma fonte isotrópica e pontual, né, a intensidade da onda sempre vai ser a potência disponível integrada ao longo de uma área, dividido por essa área. Tá? Então, obviamente, I vai ser P sobre A sempre, por definição. Se eu tiver um radiador, que é uma fonte pontual isotrópica, vai ser A 4πd ao quadrado, onde D é a distância do ponto onde eu quero medir a intensidade até a fonte que tem uma potência P. Tá? Se eu tiver dois pontos em duas distâncias diferentes, vale essa lei da atenuação geométrica, que vale para qualquer tipo de feixe, menos o laser. Tá? O laser ele foge essa regra, como nós vimos na aula. Então, se eu tiver um ponto I1, que está a uma distância D1, tá, da fonte emissora, se eu tiver o ponto I2, que está a uma distância D2 da fonte emissora, I1 sobre 2 vai ser D2 sobre D1, né? Tudo isso elevado ao quadrado. Então essa é a atenuação. Me diz quantas vezes uma intensidade que está num ponto mais distante vai se comparar com uma outra intensidade que vai estar num ponto mais perto, em função da atenuação quadrática com a distância. Que vai valer para feixe piramidal, vai valer para o feixe cônico e vai valer para fonte isotrópica, que é uma fonte pontual que irradia uniformemente em todas as direções. Tá? Menos o laser dá intensidade ao constante ao longo do feixe por uma grande distância, porque não existe um ângulo de abertura que possa ser considerado na prática. Então, toda a radiação vai ficar confinada sempre dentro de um cilindro luminoso, que é o feixe cilíndrico do laser daí. O número de fótons, praticamente, é o número de partículas de luz que são emitidas. Então, é a energia da partícula, é a energia da onda dividido pela energia do fóton correspondente. Então, a energia da onda é P vezes ΔT, né, que é a potência vezes o intervalo de tempo. Então, quanto maior for o intervalo de tempo, maior vai ser o número de fótons que a fonte luminosa vai emitir. Né, dividido por energia do fóton, que é dado, né, por essas expressões de Broglie aqui, né, que é igual a HF. Então a gente coloca HF aqui embaixo, e aqui vão ter o número de fótons, né, praticamente dentro de um intervalo de tempo ΔT. Okay? Quanto maior for o tempo, mais fótons vai ter. Imagina uma chuva, como se a luz fosse uma chuva, as gotas da chuva seriam como se fossem os fótons, que são as partículas de luz. Né? Então, quanto mais tempo tu ficar na chuva, mais água tu consegue coletar, né? Porque tu consegue coletar mais pingos d'água. Cada pingo d'água seria um fóton daqui. Depois nós temos aqui
feixe piramidal. Feixe piramidal, ele tem todos os feixes eles vão ter um ângulo de abertura, tá? Que vai ser o ângulo do vértice, que é 2α, tá? Então, o feixe piramidal vai ter uma intensidade no ponto 1, como sendo a potência produzida pela fonte luminosa nesse vértice, tá? A fonte luminosa sempre vai estar no vértice, dividido por 4d1 ao quadrado, tangente ao quadrado de alfa. Tá? Lembra que o que vai aqui no alfa é a metade do ângulo do vértice. Tá? O ângulo do vértice é 2α, tem que dividir por 2 para botar aqui. Tá? E cuidado daí para na calculadora tá na função trigonométrica de graus. Depois o feixe cônico, a intensidade vai ser a potência, só substitui daí esse 4 por um π, né? E o resto é a mesma coisa, d1 ao quadrado, distância até a fonte ao quadrado, tangente ao quadrado da metade do ângulo do vértice, ou seja, o semiângulo do vértice. E o laser daí não sofre atenuação, então a intensidade do laser é 4 vezes a potência do laser dividido por π, né? Praticamente vezes d ao quadrado, tá? Onde esse d aqui vai ser o diâmetro do feixe, ou seja, P sobre 4πr ao quadrado. R ao quadrado seria o raio do feixe ao quadrado. Como o raio é metade do diâmetro, faz dividido por 2 ao quadrado, sobe o 2, então fica 4. Esse 4 aqui vem do fato de eu usar o diâmetro do feixe aqui e não usar o raio do feixe. Tá? Então, por isso que tem essa expressão que é independente daí da distância. Então, essas são todas as fórmulas. Tá? Vocês podem organizar um formulário igual a esse, praticamente, tirando das notas de aula, ou então resumindo assim a partir das notas de aula, tá? E deixar esse formulário à mão para poder trabalhar. Então, para começar a resolver os problemas, né? Simplesmente a folha de papel, colocamos daí uma borracha para poder nos ajudar, lápis para poder escrever, e simplesmente uma máquina de calcular, tá? Eu vou usar essa máquina de calcular que é a que eu tenho aqui disponível, tá? E vamos ajustar um pouquinho mais, né, para a gente poder enxergar melhor o campo da máquina, tá? Deixar a máquina aqui no canto e vamos ajustar o foco daí um pouco mais, tá? Então nós estamos com tudo que a gente precisa. Então talvez até uma reguinha aí para facilitar um outro desenho, tá? E estamos prontos daí para começar a fazer os exercícios de física daí, ok?